Irmãos queridos, irmãos em Cristo, paz seja convosco, amém? Vamos falar dessa palavra tremenda, amém? Vamos falar do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a seguir. Vamos falar dos discípulos do Senhor, os discípulos no caminho de Emaús, amém? Vamos lá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. Vamos até aqui essa palavra tão tremenda. Esse texto é desses 2 discípulos, desses 2 servos do Senhor abençoados aqui no caminho para Emaús, para essa aldeia aqui. E chama tanta atenção porque a gente cresce, né? Ouvindo louvores a respeito, pessoas falando. E o Espírito de Deus, ele nos traz nesse momento em que nós estamos, a humanidade está se lembrando que Jesus pagou um preço, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Alguns ainda acreditam que ele não ressuscitou. Alguns ainda estão assim naquele momento de olhos fechados, como esses discípulos ainda estavam. Naquele momento assim, conversando. Alguns, depois de passar milhares de anos, de tudo que a gente tem visto, ainda estão caminhando
nesse mundo tenebroso, ainda estão caminhando rumo a alguma aldeia, rumo a alguma situação, fugindo de alguma circunstância e conversando sobre o que tem acontecido. E os seus olhos estão com escamas, os seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão fechados. Não vê a atuação do grande eu sou, a atuação de Jesus na terra. Não vê que Jesus tem manifestado a sua graça, o seu poder, o seu amor, que ele vive, que ele ressuscitou. Alguns ainda necessitam ser abordados por Jesus nesta hora, assim como esses discípulos. Eles tiveram necessidade de ser abordados. Pode ver que eles já tinham sido informados. As mulheres que de madrugada tinham ido lá no túmulo e visto que o túmulo estava vazio, que já tinham recebido do anjo a notícia, Jesus vive. Ele não está mais aqui. Elas acreditaram e saindo, espalhando a notícia. O anjo contou para as pessoas certas, para as mulheres. Porque, olha, esses dois homens ouviram falar, mas ficaram ali conversando, com o coração triste. Sabe, aquela coisa, aquela agonia da alma, agonia do espírito. Até ouvimos falar, outros foram, mas não viram. Estava lá, estava vazio. Então ficou ali discutindo aquela coisa. Aí vão entrar na aldeia, o Senhor Jesus convida ele. Então vamos, vou lá. No partir do pão, as atitudes de Jesus, o jeito meigo, começaram a trazer lembranças para eles. Peraí, nós conhecemos essas palavras, esse jeito de partir o pão. Peraí, e seus olhos começaram a se abrir. Então eles perceberam nitidamente, eles estavam diante de Jesus Cristo, o Nazareno, ressuscitado. E assim, ele desapareceu da presença deles. Aí o que eles fizeram? Então vamos contar para mais alguém? Vamos influenciar outros? Vamos trazer essa realidade à tona? Vamos fazer com que essa verdade seja espalhada? Jesus Cristo, ele vive. Aí sim, eles foram envolvidos com aquele poder, com aquela alegria, e não conseguiram ficar para eles. E eles foram ali para Jerusalém, onde estavam os discípulos do Senhor reunidos ali, mais pessoas. E ali eles viram aquele contato, aquela alegria toda. Eles começaram a contar também o que eles tinham visto, da grandeza, do amor e como eles foi. Como que Jesus, eles reconheceram Jesus. Como? Foi no partir do pão. Aquele jeito que só Jesus sabe fazer. O alimento que só Ele sabe dar, a sede que só Ele sabe matar, só Ele sabe, só Ele tem a palavra da vida, só Ele tem a palavra de vitória, só Ele mostra o caminho certo, o caminho verdadeiro, só Ele dá a direção certa. E eles começaram a reconhecer isso naquela hora, naquele momento, e os seus olhos foram abertos. E quando a gente tem os nossos olhos abertos, quando nós somos iluminados por esse Deus, a gente não quer ficar pra gente. Nós não somos egoístas, a gente quer que outro seja abençoado. Eu quero que outro saiba, Jesus Cristo vive, e quero que ele saiba de outra coisa poderosa. Ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tudo teve um propósito. O Senhor Jesus na cruz, morrendo, teve um propósito. O Senhor Jesus ressuscitando, teve um propósito. Voltou para o Pai, tem um propósito. Ele foi preparar para mim e para você a nossa morada. E esse Jesus, ele vai voltar. Então se prepara para se encontrar com ele. Se você ainda não conhece, saiba dessa verdade nesta tarde. Ele morreu sim. Ele passou pelo horror da cruz sim. Ele foi crucificado sim. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive. Jesus Cristo vive. Saiba desta verdade e viva por esta verdade. Em nome de Jesus, que os teus olhos sejam abertos, como foram abertos os olhos dos discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa tarde, que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus, paz.